Olá, audiolivro, A Luz Invisível em Prosa e Verso, um possível brasileiro universo. O silêncio é a linguagem de Deus, todo o resto é má tradução. Rumi, um poeta persa, da epígrafe. A tradução. Depois de perceber de forma mais geral que podemos já dizer que o ser humano, de um ponto de vista cósmico, tem a possibilidade de apenas 3 idiomas fundamentais, esses para se comunicar mergulhados na luz da imensidão, fica agora mais fácil imaginar todo o resto da humana questão. Agora é possível então pensar mais facilmente na forma como a linguagem é capaz de nos tornar seres de consciência, sempre em evolução. Pense, leitor em plena elevação, pense, brasileiro de pura imaginação. O fato é que a evolução da consciência parece estar sendo sempre retroalimentada por símbolos, pela sociedade, alimentada pelas ideias que surgem de suas consciências. Isso ocorre pela tradução constante do segundo idioma no primeiro e vice-versa, assim fazendo do indivíduo um ser com extraordinária capacidade de criatividade entre o interior da mente e seu exterior por meio de muita conversa. Isso pode ser considerado um tipo também de tradução. Uma comunicação em 2 vias de aspectos que também contribuíram e ainda contribuem muito e possivelmente define hoje o que evoluiu para o que chamamos da Era da Informação. Uma era que veio para nos contar que há um lugar, momento no histórico espaço-tempo terrestre em que estamos em uma circunstância de extraordinária e sem precedente interação física com a luz invisível e visível. Veja, leitor da Terra, isso não é incrível? A observar, portanto, melhoras de comportamentos sociais fundamentais, principalmente intelectuais e morais, após o elétrico desenvolvimento e até o atual eletromagnetismo do momento, podemos concluir uma ideia derradeira. O caminho verso e inverso dessa possível evolução verdadeira, pelo simples fenômeno da tradução dual de ideias individuais e ideias sociais, talvez para alguns pode parecer uma elevação intelectual e moral do universo. Só que não só parece, é muito verdadeira e muito atual essa elevação da consciência pela comunicação. O primeiro idioma também aprende a evoluir muito com o segundo idioma e vice-versa. Assim, mudar o mundo com mais e mais luz, visível e invisível, vai cada vez agora com mais pressa. Vice? Não tem conversa. Veja que, em síntese, na linha da evolução tecnológica no espaço e no tempo coletivo e cósmico atual, nossas extraordinárias habilidades cibernéticas de hoje podem ser também compreendidas como uma espécie de segundo idioma do século XXI, que seria a linguagem interativa da consciência se comunicando com outras consciências sobre suas percepções interiores por meio de recursos simbólicos e tecnológicos, todos em vias bidirecionais entre conscientes mundos interiores e exteriores. É possível então que o mais recente desdobramento concreto disso tudo seja, por exemplo, as IAs, inteligências artificiais, IAs, criadas pela imaginação individual e coletiva, cada vez mais rica em significados e símbolos atualmente, através da ciência da informação, da computação e da comunicação. Sentiu essa visão? O segundo idioma humano nunca esteve tão rico em significados em relação a seus respectivos signos, símbolos ou significantes. Mas trata-se de uma dual linguagem necessária, mas ainda insuficiente, pobre, para falar da verdadeira luz, a mesma que agora totalmente nos conduz. Talvez, portanto, o símbolo dos gestos, da escrita e da fala humana seja um aspecto de tipos de novas sinapses e conexões ocorrendo no imaginário coletivo, em interação e necessária evolução constante com as individualidades cada vez mais criativas ainda e que inovam o mundo exterior com suas imaginações, sensações,
traduzida em símbolos novos no mundo ideal ou qualquer coisa que nunca tenha existido ou vista antes no mundo real. Em outras palavras, contudo, é realmente possível que o primeiro idioma, com tal nível de imaginação do indivíduo atual, esteja evoluindo mais rápido que o segundo idioma no social, e o impelindo a evoluir para então estimular cada vez mais novos conhecimentos não simbólicos individuais com impacto não simbólicos coletivos. Embora possa haver cada vez mais a percepção de cada vez mais idiomas simbólicos no mundo, a tendência é que a simbolosfera, ou segundo o idioma humano, transcenda-se naturalmente para uma única signosfera terrestre, tal como uma espécie de única alma terrestre, ou um primeiro idioma terrestre. Talvez esse seja o objetivo principal da humana habilidade de comunicação, já em inicial desenvolvimento. Talvez melhor ainda, uma possível vocação para algum tipo de comunicação cósmica, diretamente através da luz invisível, em universal evolução. Um tipo de comunicação que aqui chamamos agora de o terceiro idioma. É claro, ainda esse surgimento gestacional na Terra. Logo, ainda pouco percebido pelo ser descontente. Pegou a ideia, leitor contente? É então possível, bem possível, que o segundo idioma também sempre evolua, ainda que aparentemente mais lentamente que o primeiro. A imaginação sempre cria novas formas simbólicas de pensar e passar adiante para outra imaginação suas artes, impressões de conhecimentos sobre a realidade, também por meio exterior ou social, algo certamente natural. Do mesmo modo, recebemos inumeráveis impressões imaginativas sobre outras percepções da realidade, sempre em evolução. Isso ocorre ao nos conectar hoje de inumeráveis formas a outros indivíduos através da luz da era da informação. Talvez tenha sido por esse fenômeno que o gesto, a fala e a escrita estão sendo aprimorados naturalmente, cada vez em maior velocidade e com aspectos inovadores e disruptivos, sem precedentes. É como algum tipo de necessidade natural, cósmica ou universal, de evoluir a consciência por meio de inumeráveis conexões internas com vistas a promover mais conexões externas à mente através da luz social, principalmente da luz invisível da comunicação. Entretanto, é preciso lembrar, o segundo idioma das comunicações externas da consciência possui muito mais convenções simbólicas que o primeiro idioma das comunicações internas da consciência. Sentiu? Hoje, conversamos e comunicamos entre nós sobre inumeráveis assuntos, ou sobre outras realidades nos dias atuais, até mesmo sobre a noção ou possibilidade de multiversos, sem precisar ver. Isso é, conversamos não só sobre algo apenas da realidade terrestre concreta, mas também sobre as sensações que captamos de uma realidade cósmica mais abstrata, subjacente ou mais sutil e profunda, o que se quer ver da amplidão com os olhos retinados. A pineal também evoluiu com uma cada vez melhor tradução do primeiro idioma para o segundo e vice-versa. Outro exemplo, a fé racional, algo também resultante dessa evolução humana da linguagem interior, mais em fase, com cada vez mais sensível e cada vez mais em fase com a linguagem exterior, embora uma ou outra religião pareça ainda presa a aspectos errantes ou morais da subjetividade de cada indivíduo, ainda confinado em tradicionalismos históricos arraigados nas convenções terrestres e não universais, e já ultrapassadas pela visão já científica da poderosa ciência sobre o invisível cósmico. É muito sério isso, caro leitor Tesla. É muito sério. Assunto para outra dimensão visual. Aqui ainda é sobre a ainda invisível luz que pode ser vista pela pineal do ser contente. Sempre contente. Pense mais ainda, leitor contente. Esse traço do desenvolvimento da comunicação humana mais abstrata para uma concreta e vice-versa, parece ser o que restou hoje na atualidade também, como papel principal
da linguagem da filosofia aplicada ao plano social, que vem servindo para que a coletividade crie sempre mais novos símbolos e novos significantes para repensar melhor os seus próprios significados interiores e assim melhor ressignificar novos modos de agir social e assim novos comportamentos coletivos. Talvez assim, essa filosofia possa sempre propor mais ousados conhecimentos sobre coisas que não existiam no mundo antes da aparição coletiva do ser humano mergulhado em luz, que atualmente se tornou muito mais eloquente e potente. São constantemente criados novos saberes e comportamentos inovadores nessa era da informação, o tempo todo. Por essa habilidade, o poder de inovar o próprio mundo há mais de 300 milênios, que é a idade do Homo sapiens sapiens, somos hoje também capazes de criar leis e regras abstratas e poderosas, mesmo que abstratas. Regras abstratas, por exemplo, advindas de uma minoria de indivíduos para controlar a maioria de outros indivíduos, todos seres concretos vivendo em sociedade, na coletividade. A exemplo é a ciência atual do direito positivo, por exemplo. De percepções em percepções abstratas dos percussores, dos inovadores do direito, eles controlam as sensações morais de consequências concretas sociais. Perceba. Outro exemplo, esse poder é tão grande, o poder da criação abstrata da linguagem humana é tão grande, veja, que um só indivíduo, levantar o braço numa passagem de pedestre, ele consegue parar até um caminhão carregado. Isso não é um poder, leitor? Você levanta o braço, um caminhão para. Isso só existe pela abstração humana. É impalpável, é invisível, mas está lá, funciona. A coletividade absorve esse tipo de linguagem. Esse tipo de linguagem que eu estou dizendo que é o primeiro idioma social, e não o segundo idioma falado, porque não precisa falar. É como se existisse uma energia invisível de efeito concreto e social criado pela imaginação humana, de causa abstrata e individual da cabeça de um ser. Uma lei é uma ideia. Uma lei é uma ideia que, mesmo escrita no papel, só é eficaz, só causa efeito energético na sociedade se, mesmo sendo amplamente divulgada e transmitida, se a maioria quiser receber. Se ela for pensada e absorvida e obedecida. É ou não uma evolução atual do humano inconsciente poder? Só não vê esse poder quem não quer, leitor. Leitor que não é qualquer. Sinta seu poder abstrato sobre o concreto, que não é seu, é da luz invisível. Só sinta, receba. Esse é o final do subtítulo, a tradução da parte 1, o essencial.